Matrix, bem-vindo ao deserto do real. Oferecimento: Kit Quarteto Ômegas 3, 6 e 9. Memória e potência para o cérebro. Acesse o link na descrição desse vídeo. Matrix, bem-vindo ao deserto do real. Parte 14. 14. Tomando uma pílula amarga, autenticidade em Matrix e a náusea. No início de Matrix, o personagem principal, Neo, enfrenta uma escolha existencial. Essa escolha está literalmente encapsulada em duas pílulas, uma azul e uma vermelha. Neo recebe as pílulas de Morpheus, logo após este dizer-lhe que aquilo que ele acredita ser o mundo é, na verdade, uma montagem que jogaram diante de seus olhos, para deixá-lo cego quanto à verdade. Morpheus informa Neo que se ele tomar a pílula vermelha, a verdadeira natureza das coisas será revelada, enquanto se tomar a azul, sua percepção das coisas permanecerá inalterada. Diante dos possíveis efeitos, as pílulas representam um meio através do qual Neo pode escolher entre acordar de seu sono profundo ou continuar vivendo o sonho. Portanto, a escolha entre a pílula vermelha e azul simboliza a escolha existencial entre viver honestamente e viver na ignorância. Neo engole a pílula vermelha e a trama se desenrola. Praticamente todos os filósofos existencialistas discorrem incansavelmente sobre o tipo de escolha que Neo faz entre honestidade e ignorância, ou verdade e ilusão. Embora alguns usem terminologia diferente, eles tendem a descrevê-la como uma escolha entre autenticidade e inautenticidade. Os existencialistas definem a autenticidade como um estado em que o indivíduo está ciente da verdadeira natureza da condição humana. Em contrapartida, a inautenticidade é definida como um estado no qual o indivíduo é ignorante quanto à verdadeira natureza da realidade ou a nega. A visão existencialista é que a existência não tem um propósito inerente nem um desígnio subjacente. Os existencialistas afirmam que os humanos investem um mundo de ordem e significado. Eles enfatizam a liberdade implicada por essa investidura e a responsabilidade que acompanha, bem como a ansiedade que ela pode eliciar. Entre os temas que os filósofos existencialistas normalmente discutem estão o absurdo, a alienação, a angústia e a autenticidade. Embora a escolha de Neo envolva vários desses itens, é claramente uma escolha entre autenticidade e inautenticidade. Descrevendo a autenticidade e a inautenticidade, os filósofos existencialistas costumam dar o privilégio à primeira. Por exemplo, existencialistas proeminentes como Bert Camus, Martin Heidegger de que a inautenticidade do Dasein não significa um grau menor ou inferior do ser levantou uma dúvida sobre se ele realmente dá o privilégio à autenticidade. Parece óbvio, porém, que essa afirmação é feita para esclarecer que a autenticidade e a inautenticidade são modos do mesmo ser, e não dois tipos de ser categoricamente diferentes. O importante é que, mesmo determinando que a autenticidade e inautenticidade são modos do mesmo ser, isso não impede Heidegger de considerar um superior ao outro. As descrições negativas de Heidegger da inautenticidade deixam claro que ele a vê como inferior. Jean-Paul Sartre claramente elevam a autenticidade e desprezam a inautenticidade. Em suas obras filosóficas, esses indivíduos descrevem a segunda como má-fé. Heidegger afirma que viver de forma não autêntica não só leva ao nivelamento de todas as possibilidades de ser e tempo, mas também à eliminação do possível, como tal. Em contrapartida, esses filósofos existencialistas descrevem um estilo de vida autêntico positivamente, como algo corajoso e majestoso. Raciocínio absurdo e livre de ilusões ser e tempo. Estranhamente, apesar dos termos positivos que os existencialistas usam para descrever a autenticidade, seus retratos literais de personagens que se aproximam dela ou a alcançam são desanimadores, se não depressivos. Enquanto os personagens não autênticos são descritos como se existissem em tranquila ignorância, os personagens que se aproximam da autenticidade são considerados ansiosos, alienados e à beira da insanidade. Por causa da preponderância de tais descrições, a literatura existencial parece sugerir que o movimento para a autenticidade implica angústia, deslocação social e às vezes loucura. Essas consequências nos impelem a perguntar se a autenticidade pode representar uma percepção honesta da condição humana. Talvez a ignorância seja mesmo a felicidade. Talvez seja melhor escolher a pílula azul. O seguir, examinarei a autenticidade e a inautenticidade,
e os benefícios e problemas de cada uma. Usarei Matrix e a novela existencial de Sartre, A Náusea, para sustentar minhas afirmações, já que os personagens nessas obras ilustram os prós e os contras de ambos os estados. Embora este ensaio questione o recurso da autenticidade, ele concluirá que os benefícios da autenticidade superam os problemas e que um singular tipo de serenidade pode ser atingido nesse estado. Argumentarei a favor da pílula vermelha. O vermelho ou azul. A relevância da autenticidade e da ignorância. Como os clássicos da literatura existencial, o filme popular Matrix ilustra tanto as consequências desagradáveis da autenticidade como o apelo da inautenticidade. Esse filme mostra um estado futuro em que, após um longo e devastador conflito, os computadores conquistam a raça humana e a escravizam como fonte de força. A matriz é a realidade virtual criada pelos computadores que aplacam e maximizam a produção de energia das unidades humanas que vivem aprisionadas num vasto complexo de casulos energéticos, enquanto bilhões dentro da matriz existem numa deleitosa ignorância de sua verdadeira condição como células imobilizadas e descartáveis de energia para a inteligência artificial que domina a Terra. Um pequeno número de indivíduos é livre de sua ilusão digital. Ao contrário de seus companheiros cativos, esses indivíduos estão dolorosamente cientes do estado autêntico da humanidade. Eles constituem uma força de resistência que procura minar a opressão da matriz. Consequentemente, vivem fugindo dos computadores que tentam aniquilá-los. Enquanto as implicações filosóficas de Matrix são numerosas, a libertação do personagem Neo e a escolha do personagem Cipher ilustram a questão abordada aqui a respeito da autenticidade. O personagem Neo ilustra a agonia que acompanha a mudança para a autenticidade e a conquista desta. Enclausurado na matriz desde o nascimento, Neo existe sem saber que o mundo onde ele se encontra é uma ilusão. Porém, com o auxílio de Morpheus e seu bando de rebeldes, ele sai do cativeiro. Resgatado de seu casulo, Neo é como o prisioneiro que escapa da caverna de Platão. Ele também é levado da ignorância à iluminação. Assim como a emancipação do prisioneiro, a libertação de Neo da ignorância é dolorosa. Ele sente agonia tanto física como mental. Seus olhos doem porque, na verdade, nunca os usou antes. Sua vida no cativeiro deixou o corpo atrofiado. Na verdade, seus membros estão tão flácidos que necessitam de estimulação eletrônica extensiva para adquirir força suficiente que lhes permita a mobilidade. Embora a dor física de Neo seja aguda, a mental é muito mais severa. Na verdade, ele experimenta uma espécie de choque cognitivo. Morpheus pede desculpas a Neo pela angústia que está sofrendo, admitindo que os resgates de adultos da matriz são raros porque o trauma psicológico é grande demais para tolerar. A libertação do mundo virtual da matriz obriga Neo a admitir que tudo que ele acreditava ser real era uma ilusão. Pior ainda, quando Morpheus lhe dá as boas-vindas ao deserto do real, Neo percebe que a realidade é mais terrível do que tinha imaginado. A experiência vira sua compreensão de cabeça para baixo, deixa-o desorientado, causa-lhe dor e lhe dá mais responsabilidade, e mais verdade, do que jamais tivera ou desejara. Enquanto Neo foi libertado tarde da matriz, Cipher ficou livre quando era relativamente jovem. Portanto, vive a maior parte da vida ciente da verdadeira natureza da condição humana. No filme, Cipher exemplifica a atração da inautenticidade, optando pela ignorância. Após aguentar anos passados debaixo da terra, em condições difíceis, com um medo perpétuo de aniquilação e pouca esperança de uma melhoria de seu estado, Cipher chega a um ponto em que não suporta mais sua existência. Consequentemente, ele entrega a Morpheus e o resto de seus companheiros rebeldes em troca da oportunidade de ter a memória apagada e o corpo devolvido à matriz. Em seu jantar com o agente Smith, que providencia seu retorno, Cipher explica a sua escolha dizendo: "Eu sei que este bife não existe. Eu sei que quando o coloco na boca a matriz diz ao meu cérebro que o bife é suculento e delicioso." Depois de 9 anos, sabe o que percebi? A ignorância e a felicidade. Embora desprezemos Cipher por essa escolha, também somos capazes de entendê-lo. A realidade apocalíptica com a qual ele se defronta é estressante de imaginar, quanto mais de admitir. Afinal de contas, quem entre nós escolheria uma vida em passagens subterrâneas,
sob constante ameaça, onde cada refeição representa a eterna recorrência de uma gosma viscosa, que dá vontade de vomitar. Abrindo mão de autonomia, honestidade e da oportunidade de experiências genuínas e ligações humanas, para voltar ao mundo da matriz, Cipe encontra alívio para a extrema ansiedade e desconforto que acompanham a autenticidade. No lugar dele, talvez nós também optaríamos pela ilusão. Sartre e existência indigesta. Em sua novela A Náusea, o existencialista Jean-Paul Sartre mostra que as circunstâncias não precisam ser aquelas da ficção científica para que a autenticidade pareça insuportável ou que a inautenticidade se apresente como um refúgio. Enquanto os personagens e as circunstâncias de Matrix são extraordinários, o livro de Sartre narra a história de um homem comum que descobre que a existência não é como ele imaginava. Em A Náusea, o personagem principal, Roquentin, relutantemente passa a compreender a verdadeira natureza da realidade. Enquanto Neo possui habilidades fantásticas e é caracterizado essencialmente como um salvador, Sartre não poupa recursos para enfatizar a mediania de Roquentin. Ele é um historiador sem fama. Escreve livros e frequenta cafés. Mora numa cidade bastante comum dos anos 30, na França. Vive modestamente. Tem um apartamento pequeno, sem nenhum atrativo especial. Na verdade, a única coisa em comum em Roquentin é seu cabelo vermelho chocante. A iluminação desse homem comum não começa com o resgate de um cárcere gelatinoso numa aeronave, mas após uma inquietante experiência da praia, quando a presença de um pedregulho em sua mão gera nojo e um medo intratável. Incapaz de se livrar desses sentimentos perturbadores gerados pela experiência, Roquentin declara: alguma coisa aconteceu comigo. Embora ele tente ignorar a própria reação à pedra como um momento passageiro de loucura, experiências subsequentes levam Roquentin, e os leitores, a achar que está ficando louco. No desenrolar da história, descobrimos que a experiência de Roquentin com o pedregulho é só o começo. Em vez de melhorar, a situação dele piora. Na verdade, para Roquentin parece que o estranho se torna lugar comum, à medida que sua existência mundana vai assumindo uma qualidade alucinógena. Semelhante à experiência de Neo ao ingerir a pílula vermelha, as percepções de Roquentin se tornam cada vez mais distorcidas. Por exemplo, ao apertar a mão de um amigo, ele a solta, horrorizado, porque a sensação é de que a mão parece um grande vermigordo e quente. Em outro caso, ele fica paralisado de medo ao segurar uma maçaneta e ela parece segurar-lhe a mão também, chamando sua atenção, com uma espécie de personalidade. Essas experiências fazem com que Roquentin perca a confiança na realidade. Ele começa a pensar que nada pode ser provado. Quando Roquentin olha no espelho para se firmar, não encontra consolo, pois não compreende coisa alguma de seu rosto. Em vez disso, vê apenas algo que beira o mundo vegetal, está no nível da medusa, a carne insípida se projetando e palpitando no abandono. Do mesmo modo, quando Roquentin olha para a mão e vê um crustáceo, a impressão é tão intolerável que lhe esfaqueia. Como resultado dessas experiências, a vida de Roquentin se torna estranhamente embaraçosa. Perde a ordem e a continuidade. Ele diz que a vida se tornou convulsiva e incoerente. Diz: nervoso, nada parecia verdadeiro. Eu me sentia cercado por um cenário de papelão que poderia ser rapidamente removido. À medida que suas percepções desafiam-lhe a compreensão convencional, o mundo de Roquentin parece dissolver-se ao seu redor. Por exemplo, viajando de bonde, Roquentin se esforça para ficar calmo quando uma simples almofada de um assento assume a aparência da barriga inchada de um animal morto. Ele agoniza, as coisas se separam de seus nomes. Estão lá, grotescas, obstinadas, gigantescas, e parece ridículo dizer qualquer coisa sobre elas. Estou no meio das coisas, coisas sem nome, indefeso. Como não poderia ser diferente, as experiências de Roquentin o fazem sentir-se cada vez mais isolado, desorientado e tomado de angústia. Embora pareça que Roquentin esteja perdendo contato com a realidade, no fim de Náusea, fica evidente que ele está, na verdade, tornando-se ciente de sua verdadeira natureza. O que Sartre deixa claro é que as experiências de Roquentin revelam que a diversidade das coisas, sua individualidade, são apenas uma aparência, uma capa. As experiências de Roquentin lhe dizem que o mundo das explicações e da razão não é o mundo da existência.
Elas lhe mostram que as ordens e os valores que acreditamos ser intrínsecos ao mundo e às coisas nele são, de fato, os frágeis pontos de referência que traçamos sobre sua superfície. Em A Náusea, Roquentin confronta a verdade indesejável e sufocante em que vivem os seres humanos, e a qual se encontram confinados, um mundo desprovido de ordem essencial e significado. Como explica Sartre em O Ser e o Nada, embora não crie, a consciência humana dá ordem e propósito ao mundo. Sem a atividade estrutural da consciência, o mundo existe como uma totalidade indeterminada, um temeroso todo indiferenciado, na raiz da castanheira. Este mundo, o mundo nu subitamente se revela a Roquentin. Sendo impelido por suas experiências anteriores, Roquentin acaba se tornando formalmente ciente da verdadeira natureza da existência. Ele reconhece que a ordem e o propósito que ele supunha ser a realidade são, isto sim, uma construção que a consciência coloca sobre ela. Em vez de apreciar a verdade que lhe é revelada, Roquentin afirma e detestava essa bagunça ignóbil. A existência crescendo até o céu, preenchendo tudo com seu rastejo gelatinoso. Eu engasgava de ódio por esse absurdo estado de ser. Nauseado com a visão da verdadeira natureza da existência, Roquentin descreve a existência como um sofrimento desregrado que o enoja e ao mesmo tempo lhe causa medo. A autenticidade. Nossa aversão a ela é um argumento a seu favor. Tanto em Matrix como em A Náusea, os personagens principais se tornam cientes da verdadeira natureza da condição humana. Como eles exemplificam, essa ciência é desagradável e recebida com resistência, pois a verdade que ela revela é aterradora. Morpheus reconhece o peso da autenticidade quando diz a Neo: eu não disse que seria fácil, mas apenas que seria a verdade. Vemos o desejo de escapar desse peso, evidenciado não só na escolha de se perder ou retornar à matriz, mas também no fascínio de Mose pela mulher virtual em vermelho e na nostalgia de Neo pela Noodle Shop quando ele reentra na matriz. Detalhe importante, tanto Matrix como A Náusea demonstram que a autenticidade é difícil não só porque a verdade que ela revela é indigesta, mas também porque a inautenticidade é a norma. Os existencialistas concordam que a maioria das pessoas não é autêntica. Eles atribuem a prevalência da inautenticidade tanto à resistência psicológica como ao doutrinamento social. Como evidenciam as experiências de Roquentin e Neo, a verdadeira natureza da realidade não é necessariamente algo que os humanos queiram ver. A existência contém numerosos fenômenos que preferiríamos negar. Morte, sofrimento e falta de sentido são três exemplos óbvios. A maioria das pessoas tem dificuldade para aceitar esses aspectos da existência. Entretanto, a autenticidade acarreta a aceitação de todos os aspectos da realidade, não apenas aqueles que nos são confortáveis. Em vez disso, as pessoas preferem se acomodar com uma vasta gama de mentiras sobre a vida. Essas mentiras variam de tamanho, desde grandes farsas metafísicas até historinhas que contamos a nós mesmos, mas são todas mentiras que queremos ouvir. Como mostra a Matrix, em vez de aspirar pela injunção do oráculo "conhece a ti mesmo", quase todas as pessoas preferem fugir dos fatos e permanecer num mundo de sonho criado por elas mesmas ou pelos outros. Assim como a resistência psicológica, o doutrinamento social é um poderoso impedimento à autenticidade. Como os existencialistas explicam, a maioria das pessoas está tão completamente condicionada a acreditar que o mundo é do modo que se aprendeu a vê-lo, que resiste a qualquer alternativa. Esse doutrinamento e a resistência em mudá-lo encorajam a inautenticidade e fazem a autenticidade parecer algo improvável, um movimento para a loucura. A prevalência da inautenticidade torna alienante qualquer tentativa de mudança para a autenticidade, principalmente porque exige que o indivíduo, tornando-se autêntico, aceite uma compreensão das coisas que não combina com a da maioria. Como indica Morpheus, a maioria das pessoas não está pronta para ser libertada. A maioria não está pronta para a autenticidade porque não foi condicionada a aceitar, e não tem um preparo psicológico para abandonar as confortáveis ilusões construídas da vida, e que são partilhadas por outros. Consequentemente, as pessoas resistem à autenticidade e renunciam a qualquer um que pareça procurá-la. Essa resistência é evidente no tratamento antagonista de Roquentin em A Náusea, bem como na caracterização dos indivíduos não libertos em Matrix como hardware que ativamente subverterão os esforços da revolução.
Como declara Roquentin, é importante para a maioria das pessoas pensar as mesmas coisas, sempre. Por causa da penetração da inautenticidade, a pessoa que caminha para uma percepção honesta da condição humana perde o apoio dos outros, justamente quando mais precisa. De fato, o desejo aparentemente ubíquo de ser como os outros e as proibições sociais contra um comportamento desviado são suficientes para impedir que a maioria das pessoas alcance a autenticidade. Além de expor uma verdade pesada e um inerente isolamento social, a transição para a autenticidade também parece ser um movimento que elicita sentimentos de loucura. Certamente, Neo sofre esses sentimentos. O personagem de Sartre, Roquentin, ilustra esse efeito de forma ainda mais clara. Repetidamente, Roquentin questiona a própria sanidade. Após sua experiência com o pedregulho, ele especula que talvez esteja insano. De maneira semelhante, após uma estonteante série de experiências perturbadoras, Roquentin conclui que as outras pessoas provavelmente o colocariam na categoria dos lunáticos. Como Roquentin demonstra, o movimento para a autenticidade representa ao mesmo tempo, é experimentado como um movimento para a insanidade, pois a compreensão alcançada na autenticidade transcende o que é estabelecido como normal. Consequentemente, o indivíduo que se aproxima dela ou alcança não só parece louco para os outros, mas provavelmente se sente louco também. Diante do que foi dito sobre a autenticidade, é difícil entender por que alguém a desejaria. Como os existencialistas admitem, alcançar a autenticidade não só implica aceitar que o mundo não tem uma ordem ou propósito intrínseco, mas também que somos criaturas frágeis e finitas com total responsabilidade por nós mesmos e pelos significados que criamos. Tendo em vista essa percepção e os sentimentos de estranheza e insanidade que ela pode causar, é fácil ver por que as pessoas preferem permanecer ignorantes quanto à natureza da condição humana e isoladas da verdade. Embora a inautenticidade pareça ter algumas vantagens notáveis sobre a autenticidade, a segunda ainda é preferível. Há várias razões para isso. Em primeiro lugar, embora a vida não autêntica alivie a ansiedade, não a erradica. Para existencialistas como Sartre, Camus e Heidegger, a ansiedade surge da natureza de nosso ser. Assim, o único meio possível de erradicar a ansiedade é aniquilando a nós mesmos. Essa não parece uma opção desejável. Afinal de contas, se a morte marca o nosso fim, então não estaremos aqui para apreciar a erradicação da ansiedade. De acordo com esses três filósofos, a ansiedade é um aspecto inescapável de nosso ser. Faz parte de nosso ser porque todos os humanos têm um senso de sua constituição, um interesse visceral por existir, que se encontra enraizado numa percepção intuitiva de sua verdadeira natureza. Como espeto na mente descrito por Morpheus, Sartre, Camus e Heidegger acreditam que todos nós temos um senso da fragilidade e dependência de nossa natureza que gera sentimentos de ansiedade. Os existencialistas reconhecem que podemos disfarçar, ou negar, essa percepção, mas eles afirmam que não podemos erradicá-la. A inautenticidade é justamente essa tentativa de disfarçar ou reprimir o que sabemos por instinto mas não admitimos para a mente. Quando uma pessoa vive de maneira não autêntica, ela encobre a verdadeira causa de sua insegurança ontológica e atribui esse sentimento a alguma causa mundana. Por exemplo, em vez de atribuir a ansiedade generalizada que experimentamos quanto à própria existência, tendemos a atribuí-la a alguma fonte localizada como trabalho, outra pessoa, ou a falta de algum objeto ou status específico. Fazemos isso, em grande parte, porque atribuir insegurança ontológica a uma fonte mundana nos dá a impressão de que essa insegurança pode ser controlada ou até erradicada. Imaginamos que se conseguirmos o emprego, ou o carro certo, nossas inseguranças e insatisfações serão eliminadas. Entretanto, como a autenticidade representa uma fuga de si próprio ser e tempo, e não é possível escaparmos daquilo que somos. Uma vida não autêntica é caracterizada por um certo fervor desesperado e pelo esforço perpétuo. Admitamos ou não, a maioria de nós conhece bem esse ciclo insidioso. Infelizmente, por causa de sua dinâmica interna, os indivíduos não autênticos vivem correndo de seu ser, ao mesmo tempo recusando-se a reconhecer a verdadeira causa da fuga.
Além de falhar na erradicação da ansiedade e necessitar de um tipo de vida em fuga, o modo não autêntico de viver também tem a consequência negativa de limitar a liberdade de um indivíduo. Como explicam os existencialistas, quando uma pessoa vive sem autenticidade, ela encobre não só a verdadeira natureza do mundo, mas também a própria. Para os existencialistas, embora os seres humanos se encontrem numa situação que não escolheram, estão livres para se determinar no contexto dessa situação. Como essa liberdade é assustadora, preferem negá-la. Indivíduos que vivem de modo não autêntico negam sua liberdade. Consequentemente, vivem sem uma percepção genuína de suas possibilidades. Indivíduos que não são autênticos não admitem a verdadeira extensão de sua escolha. Por exemplo, em vez de aproveitar a oportunidade de criarem a si próprios, eles adotam identidades predeterminadas. Assumem papéis que foram ditados por outros, e não elaborados por eles mesmos. Em última instância, indivíduos não autênticos não podem fazer escolhas genuinamente informadas ou autônomas porque se recusam a ser honestos sobre o verdadeiro estado das coisas e porque fazem escolhas que correspondem a seus papéis determinados, em vez de escolher por si próprios. Removendo a responsabilidade e vivendo de modo não autêntico, esses indivíduos obtêm um certo conforto. Porém, isso só é feito à custa da autonomia pessoal. Embora a autenticidade implique aceitar alguns fatos perturbadores, ao contrário da inautenticidade, ela permite que a pessoa viva honestamente. Diante da possibilidade de cumprir de fato o potencial individual e fazer escolhas informadas num estado de inautenticidade, a autenticidade parece eminentemente preferível a viver uma mentira. Embora a mudança para a autenticidade destrua a compreensão convencional e force a pessoa a abandonar certas ilusões sobre o mundo, ela não precisa induzir a loucura. Em vez disso, ao permitir que essa pessoa admita a natureza da existência e a verdadeira causa de suas preocupações, o tornar-se autêntico não só cria uma situação em que escolhas genuínas podem ser feitas, mas também estimula uma singular espécie de serenidade e apreciação existencial. Roquentin chega à conclusão de que a existência é um dom perfeitamente livre e uma plenitude que o homem nunca pode abandonar. De fato, até o fim da novela, a existência foi transformada de algo que desperta nojo em uma coisa quase deliciosa, quando Roquentin a descreve como densa, pesada e doce, como ilustra Sartre. Quando Roquentin finalmente admite a verdadeira natureza da existência, sua náusea diminui. Transforma-se de uma sufocante ideia insípida que o deixa enojado em uma apreciação profunda e tolerável da condição humana e dos fardos que ela traz. Quando aceita a verdadeira natureza da existência, Roquentin para de fugir e começa a viver. A experiência de pesadelos que constitui o cerne da novela acaba e Roquentin se compromete à árdua e nada glamurosa tarefa de viver o dia a dia sem justificativa e sem desculpa ou seria o nada. Apesar do quadro perturbador pintado pelo filme, Matrix termina com um tom positivo. Embora a verdadeira natureza da realidade a princípio afete Neo, da mesma forma como acontece com Roquentin, ele também supera sua náusea e agarra a grandiosa oportunidade que a existência representa. De fato, no fim do filme, parece que Neo está em posição de não apenas forjar seu próprio futuro, mas também de conduzir a humanidade para fora da opressão. Como ilustram Roquentin e Neo, os discernimentos que a autenticidade traz só são insuportáveis enquanto resistimos a eles. Embora a existência não seja tudo o que queremos, ela só nos sufoca se insistirmos que seja diferente do que é. Se abrirmos mão dessas expectativas, poderemos ver as coisas como elas são. Só nesse ponto seremos capazes de apreciar plenamente e fazer uso do magnífico dom da existência. Embora a existência possa não corresponder à nossa definição convencional de felicidade, viver de modo autêntico dá às pessoas uma serenidade especial, porque acaba com a enlouquecida fuga do próprio ser, que caracteriza a inautenticidade. A autenticidade representa uma abertura para nós mesmos e uma aceitação do que ela é. Ainda que a verdade da existência seja sóbria, é tudo o que temos e somos. Independentemente de sua atração, se Heidegger estiver certo, e nosso ser for o tempo e o tempo for finito, então seria loucura desperdiçar nosso tempo, portanto, nosso ser, vivendo de modo não autêntico. De qualquer forma, como nos lembra Neo, o futuro cabe a nós.
Tome a pílula vermelha.